Boa noite, bem-vindos a mais um Gente de Cá. Hoje tenho um convidado muito especial, uma pessoa que eu já conhecia antes de conhecer. Tão possível quanto é conhecer alguém antes de conhecer, que é uma figura emérita do jornalismo regional e nacional, uma vida repleta de histórias, de sonhos, de fantasias, de concretizações, de palavras, de atos, que é o Manuel Joaquim Neto Gomes, nascido em 1944, em Vila Real de Santo António. Exatamente. Neto Gomes, muito obrigado. Muito obrigado também por me ter trazido até aqui. Nós estávamos aqui a cochichar antes do programa e o Neto Gomes disse-me que tinha uma certa angústia. A angústia de ter nascido em 1944 e a falta que lhe fazia as coisas próprias desse tempo. O que é que quer dizer com isso, Neto Gomes? Quer dizer que a nossa vida, toda ela, tem que ser formatada, e eu não gosto muito de aplicar esses termos, depois não consigo explicá-los, formatada olhando ao retrovisor. E olharmos ao retrovisor, somos guiados para o passado. E quando esse passado nos enche de orgulho, então mais saudades e mais angústias nós temos. Porque todos os tempos são bons. Todos os tempos são bons. Nós temos é que aproveitá-los e sermos capazes de ser dignos deles. Quando deixarmos de ser dignos do nosso tempo, inventamos um tempo ao qual ninguém se vai adaptar. Que é o que acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje, todos nós nos congratulamos com mil e uma coisa que tem a ver com as novas tecnologias, as modernices, a inteligência artificial, mas depois não sabemos como é que devemos lidar com ela. Nem as conseguimos controlar. Portanto, a minha angústia é que, embora nós saibamos que eu venho de muito longe, de 1944, a verdade é que o mundo tem que ser adaptado a todos os cidadãos, e não são uns quantos. E uns quantos são aqueles que compreendem o mundo que eu hoje não compreendo. Neto Gomes sente-se excluído neste mundo? Não me sinto excluído por dois motivos. Primeiro, que a sociedade onde eu vivo não tem pessoas que me consigam dar lições. Só tem pessoas que me consigam dar conselhos. Não vais para aí, vai para outra rua, não corras muito. Não. Agora, lições não. Essas já não me conseguem dar. Porque se calhar não as conseguiam aprender. Mas o meu espírito, a minha forma de vida, os tempos que eu tenho vivido, a família que tenho, aquilo que o Algarve fez por mim, aquilo que os amigos fazem por mim, permite dizer que esta é uma angústia por não perceber aqueles que se vão desapaixonando do Algarve por nós próprios em troca de coisas que não sabem o que é que aí vem. Mas essa angústia é mais um reflexo do tempo anterior ter sido tão intenso e ter sido tão bom, e a vida do Neto Gomes, desde de jornalista a locutor da Volta a Portugal, desde uma pessoa que escreve livros, que age em movimentos cívicos, tem uma vida de uma intensidade indiscutível, é fruto de a vida não ter essa intensidade, ou é, pelo contrário, uma desarmonia com as coisas do tempo, com essas tecnologias, com isso? O que é? No fundo, o que é mesmo? Ou a tecnologia é um pretexto para se... Não, a tecnologia não é pretexto nenhum, porque eu adapto-me, eu consigo em casa fazer um livro, montar um livro e levá-lo para a gráfica. A situação é assim, eu já fiz tudo na vida. E os prefácios dos meus livros, é das pessoas mais simples às mais importantes. E esta simplicidade é um sinónimo de grandeza. Portanto, tendo o Vítor Aleixo ou o professor Cavaco Silva, tendo o professor Marcelo Rebelo de Sousa ou os Vistos Nazinha, quer dizer, os meus livros têm sido prefaciados raro no país. É raro no país alguém que tenha um livro publicado com o prefácio do professor Aníbal Cavaco Silva e com o prefácio do professor Marcelo Rebelo de Sousa. E com o prefácio da Ana Jorge, antiga Ministra da Saúde. E assim sucessivamente. Portanto, eu já fiz tudo na vida. E quando chego a este sítio, não há nenhum terremoto que me faça oscilar.
Depois eu sou medalha de mérito cultural da Câmara de Vila de Santo António. Sou medalha de ouro da Câmara de Lolé. Tive a maior homenagem feita no Algarve nos últimos 50 anos a alguém em 2016, com mais de 600 pessoas. Eu tenho 24 livros publicados com 80 anos. Não há ninguém com tanto livro publicado como eu no século XXI ao nível do Algarve. Agora, às vezes acho estranho a própria Universidade do Algarve não me escrever uma carta a dizer ao Neto Gomes, pá, obrigado pelos 24 livros que o senhor tem feito ao nível da história local, o senhor que até consegue trazer atrás de si pessoas que até tinham medo de arriscar a fazer um livro e até já o conseguiram fazer. O senhor faz falta? Não. Repito, eu sou ignorado pela Universidade do Algarve, se calhar porque eu sou académico. E ainda há pouco tempo eu pedi uma reunião com o senhor reitor da universidade. Ele queria-me receber, só que nesse dia fez um temporal tão grande que eu mandei uma mensagem a dizer que não podia estar presente. Mas em breve estarei com ele, porque é uma pessoa que eu estimo, é uma pessoa que eu conheço minimamente, é uma pessoa que colaborou num dos meus livros. Mas diga-me uma coisa, Neto Gomes. Neto Gomes estava a dizer isto. O Neto Gomes estava a dar conta do reconhecimento que tem, e eu creio que esse é generalizado e ninguém questiona. Aliás, eu tive o privilégio de estar nessa homenagem que lhe fizeram em 2016. Aliás, permite-me que te interrompa para dizer uma coisa. Apesar da estima que eu tenho por ti, conheço desde 1991, e da partilha que fizeste no quarto do meu filho, no Colégio Pio XII, apesar da amizade que eu tinha pelo teu pai e a consideração para a tua família, tu, comigo, tens sido, nunca lês os meus livros até ao fim. Dou-te uma explicação rápida. É que em 2016, quando foste à minha homenagem, sim, chegaste a correr, deste-me o braço e foste embora. É verdade. Porque tinhas a tua vida e tens a tua vida. Quando eu apresentei o livro do nosso comum amigo Parreira Afonso, a meio da apresentação, fizeste-me assim e foste embora. Quer dizer, tu um dia tens que ler um livro meu completo. É verdade. Tens de estar de princípio ao fim. Talvez esse programa nos leve a estar aqui durante 40 minutos a falar de coisas que são a sequência da vida, a tal angústia, a tal revolta. Não se esqueças que eu... Ias fazer qualquer pergunta, mas não se esqueças que eu fui moldado por Che Guevara. Fui moldado para a Revolução Cubana. Como é que eram esses primeiros tempos em Vila Real de Santo António? Como é que era isso? Como é que isso influenciou? Como é que esse Algarve quando antigo... esta influência do 25 de Abril acontece, eu já sou casado e já tenho um filho. Sim, mas antes. Os primeiros anos. Como é que isso influencia e o molda? Porque Vila Real de Santo António era uma terra que era permanente vigiada pela PIDE. Vila Real de Santo António tinha pessoas que eram constantemente vigiadas pela PIDE. Francisco Lopes Madeira, o que nós chamamos o Joaquim do Combreira, que era o Sr. Joaquim Batista Correia, que foi o primeiro presidente da Câmara, logo a seguir ao 25 de Abril, no âmbito das comissões administrativas. O Willy de Setúbal foi um homem de grande referência no mundo da ginástica, colocando a ginástica de Vila Real de Santo António no centro do mundo muito antes do 25 de Abril. Portanto, o Alfredo Graça, que chegou a presidente da Câmara pelo Partido Comunista, o José Cruz, portanto, ainda foi deputado. Portanto, Vila Real de Santo António foi moldado contra o regime antifascista. Isso já existia muito, por exemplo, nos anos 50, praticamente em Portugal não existia, lá sentia-se isso. Também claro, por causa da dimensão económica e social. Não, porque Vila Real de Santo António tem sido uma terra sempre marginalizada. Aí há dias eu li coisas sobre a eletrificação da linha de caminho de ferro. A linha de caminho de ferro é a mesma de há 100 anos, desde que foi inaugurada. Portimão, e já volto a mim, Portimão tem uma marina, quando o Rio Arado só anda lá barcos de papel. Vila Real de Santo António tem um porto de mar histórico, incrível, direi mesmo indescritível. Tanto tempo depois, está abandonado, está perdido no tempo. Quer dizer, e portanto tudo isto moldou a nossa mentalidade. Nós tínhamos uma indústria conserveira incrível. A primeira fábrica do país, que ainda hoje existe, nasceu em Vila Real de Santo António, que era a fábrica Ramírez. A fábrica Ramírez, que ainda hoje existe em Matosinhos. Portanto, sim. A indústria conserveira era marcante. Mas também temos que desenvolver uma outra filosofia. É que esta indústria conserveira só era marcante pelo facto de existir a mina de São Domingos. Obrigava com uma empresa inglesa chamada Manson Barry, que os seus barcos iam até ao Pomarão
buscar o minério que vinha da Mesa de Domingos e, portanto, havia permanentemente uma draga que desbloqueavam a barra. E os barcos entravam e saíam, entravam e saíam. Daí o facto do Porto de Vila Real de Santo António transportar conservas, alfarroba, mármore, tudo para a Alemanha, para a Inglaterra, para toda a parte. Entretanto, o Porto, por razões, não sei, quer dizer, eu aqui apelo a que o país não seja visto por lobbies. Quando o país deixar de ser visto por lobbies, os próprios deputados do Algarve passam a ter uma outra força. O Neto Gomes viveu em Vila Real até que idade? Eu vivi em Vila Real até aos 20 anos. Depois fui para a Tropa Patavira. Até 64. Depois fui para a Tropa Patavira, que era a maioria das... Em 66 fui para a Tropa Patavira. Estive em Tavira. Ofereci-me para Timor, sim, mas não fui para Timor porque, entretanto, no dia do tremor de terra, em fevereiro de 69, apanhei o tifo e tive que ir para o hospital militar. Sim. Acabei por desistir da minha oferta para Timor. E a seguir segui a minha vida. Fui para a indústria hoteleira, trabalhei nas finanças, fui despedido das finanças. E acho que acontece a história várias vezes, porque chegou lá o inspetor de finanças, um dia mandou-me comprar um maço de cigarros e disse que tinha sido contratado para passar licenças de isqueiro e, portanto, não ia passar dinheiro, recebi uma carta a dispensar os meus serviços. Foi a minha salvação. Fui trabalhar para uma empresa da CUF que explorava o Hotel Alvora Praia, que era um dos 5 hotéis de luxo que havia no Algarve, e ali comecei a fazer ao mesmo tempo jornalismo. Aliás, naquele tempo... Isso foi em que ano? Portanto, estamos a falar em 1970. 70. E como é que nasceu a paixão pelo desporto? Tem a ver com o Lusitano de Vila Real? Eu joguei futebol, embora mal, joguei futebol no Lusitano de Vila Real nos juvenis, ainda joguei futebol no Silves. Ainda fui... Sim, mas o Lusitano deve ter estado no princípio dos anos 50, devia estar na primeira divisão. E o Neto Gomes ainda ia aos jogos da primeira divisão do Lusitano com criança? Não, ou isso? não ia. Ia já em 50 já ia, mas ia para cima do depósito de água a ver os jogos com o meu pai, que eu não tinha dinheiro para comprar bilhetes para irmos ver. Lá naquele famoso campo. Na verdade. E, portanto, esta memória também bem fiz o livro. E a paixão pelo desporto começa aí? Não, porque Vila Real era uma terra vincada na educação física, no desporto. Nós jogávamos na rua. Aliás, a gente até se inscrevia. Quer dizer, devia ser uma comunidade que é um bocadinho periférica, e então naquele tempo muito mais periférica era. Ter, por exemplo, uma equipa na primeira divisão na altura era uma coisa até devia ser um motivo de orgulho para toda a população. Eram os industriais de conservas. É preciso perceber que... Claro, o mecanismo de financiamento permitia isso. Sim, permitia, e além disso havia uma relação... Coabitava-se muito bem entre os homens ricos e os homens pobres em Vila Real de Santo António. Portanto, havia um sentido de comunidade. Exatamente. E até Vila Real de Santo António até teve, a certa altura, um jogador que depois foi para o Belenenses e depois para o Futebol do Porto, e é uma referência, o José Maria Pedroto, que estava na Tropa da Vida como miliciano e jogou no Lusitano de Vila Real no último ano em que o Lusitano esteve na primeira divisão. Deve ser para aí 52 ou 53, uma coisa assim, não tenho 59. 59 foi a última vez? O Lusitano 10ª divisão em 1950. Sim. O Lusitano, 49-50, 10ª mas depois ainda sobe. Foi nessa altura que ele esteve na Tropa da Vida. Portanto, em 1949-50. Ok. Pois, porque ele chegou a ser internacional, por aí fora, etc. Pronto, sim, e o Manuel Caldeira, que era de Vila Real de Santo António, para melhor dizer, de São Bartolomeu do Conselho de Castro Maria, foi que escreveu o livro da vida dele, que até tem o prefácio do José Carlos Barros. Portanto, e houve grandes jogadores, o Manero, Até como é que o Neto Gomes é, sobretudo, independentemente das outras, das vicissitudes todas da sua vida, conhecido como um comunicador de excelência. É uma pessoa que tem convicção, comunica de forma intensa e tão importante como as palavras é esse sentir, e é isso que o Neto Gomes transmite quando está a fazer uma apresentação de um livro, ou quando foi speaker da Volta a Portugal, toda a gente conhecia. Ou quando a paixão, foi speaker da política. Pronto, é a paixão. É a paixão, a ideia. Como é que isso lhe surgiu? Sempre foi uma pessoa assim, profundamente apaixonada, transmitida essa paixão pelas coisas que fazia? Ou isso foi uma coisa que também, da parte profissional, sentiu essa necessidade para se distinguir? A minha vida foi sempre caracterizada pela revolta. A tal angústia. Sim. De nós tentarmos explicar quem somos. Portanto, isso não é uma coisa nova.
Não. Quem somos, quem queremos ser, pelas dificuldades que tivemos de vida. Pelas dificuldades que tivemos de vida. E portanto, eu fiz tudo o que é possível fazer, enquanto miúdo. E os primeiros relatos de futebol que eu dei foi com uma lata de conserva vazia. Eu ia para o campo imitar os locutores. Eu, na feira em Vila Real, fazia os anúncios da feira. Portanto, isso começou desde cedo. E fazia os anúncios da mesma empresa no campo do Lusitano, quando o Lusitano estava na segunda divisão. Lia os anúncios e dava a constituição das equipas. Portanto, e o que se discute hoje, cada vez mais, até porque para aquilo que nós assistimos ao nível da comunicação e da imprensa, é se a matriz é a vocação ou é o estudo. Eu acho que em comunicação social, se não tivermos vocação, não vale a pena. Andamos a enganar os pais na universidade. Ou então somos contratados por empresas que nos pagam 500 euros por mês e, como tem muita gente, mandam-nos embora. E depois contratam outros. Que hoje a filosofia é esta. Portanto, o Neto Gomes sempre sentiu que isso era a sua vocação? É a minha vocação, sempre. E, portanto, sempre. No fundo, ter sido despedido foi uma sorte na sua vida. Sim, então, se calhar claro, só tenho que agradecer ao Ministério das Finanças. Só tenho que agradecer. Se calhar tinha ficado ali. Não. E a sua vocação? Sei lá. E também tive a sorte de conhecer a minha mulher, pá, com quem casei. Abriu-lhe novos horizontes e deu-lhe estrutura? E tudo. E depois fui chefe pessoal de uma empresa e ao mesmo tempo fui jornalista, porque mesmo ao nível nacional, e nós temos o exemplo do Mário Zambojal. O Mário Zambojal, que também nasceu no Jornal do Algarve. Sim. O Jornal do Algarve com os pares 68 anos. E há para aí um marco de Alzheimer sobre o Jornal do Algarve. Pessoas que vivem sob o signo das coisas negativas, quando este jornal é a matriz. E, portanto, o Mário Zambojal também começou no Jornal do Algarve e, ao mesmo tempo, fazia outras coisas enquanto era jornalista. Os principais jornalistas deste país... Claro. E, atenção, a grande referência era o Jornal A Bola, a quem foi apelidado de Bíblia, mas já não é Bíblia. E aprendi a escrever com o Jornal A Bola e com o Jornal Record. Portanto, com aquelas peças dos anos 80, claro, que era ver as verdadeiras pérolas literárias. Eu estou a falar muito antes. Sim, mas nos anos 80 ainda havia. Quer dizer que aqueles jornalistas mais antigos ainda tinham uma forma nós temos em Vila Real de escrever. Nós temos em Vila Real de António um professor que é o Pereira de Campos, e não estou a fazer publicidade, é o dono daquela empresa que é a Carabela, que dava lições de geografia lendo a bola. Eu digo isso, olha, eu não sabia disso que me está a dizer. Eu, como sempre fui um grande apaixonado de futebol, chegava a saber 30, 40 cidades de países da Europa à conta das classificações dos campeonatos desses países. É isso mesmo, é lições de geografia. Dava lições de geografia aos seus alunos, lendo o Jornal da Bola nas deslocações do Benfica à Rússia, a Kiev, aqui à além. Na altura, estamos a falar de 1960, 61, quando o Benfica foi bicampeão europeu e esteve nos grandes horizontes. Portanto, em termos de vida, o jornalismo foi a minha vocação. E os livros foram uma vontade, porque quando eu cheguei à volta a Portugal, começaram-me a chamar o Fala Barato. É muito difícil um indivíduo sair do Algarve, ir para speaker da volta a Portugal, estamos a falar dos anos 80, e a malta no Norte, mas de onde é que veio este gajo, pá? Mas não haverá mais ninguém em Portugal. Portanto, e eu marquei uma geração. Sim, isso é indiscutível. Não há dúvida nenhuma, marquei uma geração como speaker, e não havia as novas tecnologias, em que a toda a hora estão a saber, a todo o segundo estão a saber o que se passa na volta. Eu não. Tem que se animar as pessoas durante 3 ou 4 claro, horas. Eu não. Eu tinha o direito da volta que se aproximar, até devido às tecnologias que havia, a 30 km da meta, é quem conseguia ouvir o dentro da corrida dizer, Neto Gomes, os corredores estão a chegar. Claro. E eu ali começava a inventar. Uma vez inventei tanto numa chegada à Évora, que comecei a dizer, os corredores aproximam-se da chegada, curva para a direita, curva para a esquerda, e o amigo cá está a dizer, até Évora é tudo à direita, onde é que tem essas curvas? E, portanto, e a volta a Portugal foi marcante para mim. Foi a coisa que mais gostou de fazer do ponto de vista profissional? Eu gostei de fazer todas as coisas até o momento. Só que a certa altura, quando eu estou na RDP Algarve, que hoje não sei se existe a RDP
que era a Rádio Alfarroba, a RDP Sul. Para mim foi uma legitimidade incrível trabalhar na RDP. Eu tinha uma crónica chamada Bancadas Vazias. E esta crónica era feita ou ao sábado ou à sexta-feira, conforme os períodos. E eu peguei depois dessas crónicas todas, e através de um amigo de Lolé chamado António Montes, que me fez a revisão, que eram crónicas de rádio, que é muito difícil transportar uns textos de rádio. Alguns eram... Foi o seu primeiro livro? Foi o meu segundo livro, Bancadas Vazias. Isso foi em... 1982 tem a capa. Eu vi essa capa. Tem a capa do Estádio de São Luís. Como as bancadas. Conforme eu dizia, o meu primeiro livro foi um livro de poesia, publicado em 1973, em que para o publicar tive que enviar todos os poemas que tinha para o João Brás, um poeta enormíssimo que já faleceu, morava em Portimão, embora tivesse nascido em São Brás da Portel, e dos 200 poemas que eu lhe enviei, o João Brás, passado uns dias, disse: Neto, vamos dizer se está bom, este não presta, este está bom. E o que é que evoluiu na sua escrita? O que é que evoluiu na sua escrita nestes anos todos? Epá, sentiu alterações? Não faço a mínima ideia. E dou-te um exemplo. Às vezes leio determinados livros. E acha que é a mesma pessoa? Às vezes leio determinados livros meus e pergunto: será que fiz isso? Porque sente que é diferente? Não sinto que é diferente. Disse: não sei como é que eu fui capaz de fazer. Aliás, neste momento estou a preparar um dos maiores desafios da minha vida, que é um livro a convite da Câmara de Vila de Santo António, que tem o título Punhéfala que Livraço, que é trazer à tona a forma como se falava em Vila Real de Santo António no início do ano 2000 e se calhar um pouco mais para trás, em que a matéria fundamental é a forma de falar de Vila Real de Santo António, é a bruxaria, é as partes, o anedótico, as pragas. Portanto, e tudo isto é um trabalho que é bom... É o contorno cultural identitário da comunidade. De uma identidade linguística que não existe. Sim, é claramente marcada. Ali não há preocupações nem com os advérbios de modo, nem com os complementos circunstanciais, nem com os adjetivos, nem com os pronomes pessoais, nem com nenhuma linguagem gramatical. É um livro que até vai surpreender a própria universidade sobre história local, e eu devo ser neste momento um autor com mais livros publicados sobre história local. Não são brochuras, são livros. Este livro tem à volta de 500 páginas e é preciso perceber que muitos dos meus textos de recuperação e com memória e identidade fui buscar a um homem cujo nome hoje titula atualmente a Biblioteca de Vila de Santo António, António Vicente Campinas, que era outro dos homens contra o regime, que teve que fugir para a França e publicou alguns livros com o pseudónimo de António do Rio. António Vicente Campinas tinha uma livraria em Vila Real que era a Ibéria, portanto, ele publicou 2 livros fantásticos, 2 romances fantásticos, A Travessia, que fidelizavam os seus textos como se falava em Vila Real de Santo António, os pescadores, os contrabandistas, as dificuldades, a miséria, a pobreza. E, portanto, eu peguei nestes textos e evolui também uma escrita do meu tempo como se fosse o António Vicente Campinas. É preciso perceber que este livro homenageia 4 pessoas, homenageia o António Vicente Campinas, o António Rosa Mendes, que foi um mestre, um homem indescritível. A mãe dele foi minha professora primária, a professora Isabel Pato, o Fernando Reis, diretor do Jornal do Algarve, e o Manuel Gomes, tio, o Manuel Gomes já faleceu, tio do Mário Centeno, do Dr. Mário Centeno, tio do Mário Centeno, cuja mãe eu conheci bem, e o pai, a família, pronto. E este livro homenageia essas 4 personalidades e vai buscar textos dessas personalidades em relação, portanto, a Vila Real de Santo António. E consagra outras figuras, como o Pintor Rebocho, o Manuel Cabanas, e depois há também um outro indivíduo que eu vou buscar para emoldurar a obra, que é o António Machado, conhecido por Machadinho, que publicou vários poemas. O Neto Gomes, quando faz isso, sente-se próximo das suas origens. Isso também é uma motivação para si? Vejo as coisas. É estar a reviver as coisas? Vejo. Estar a senti-las, estar lá. Exato. Eu estou a escrever e estou ancorado àquilo.
Estou ancorado àquelas histórias, àquelas memórias. E para mim é uma honra ter este convite por parte do Presidente da Câmara de Vila Real e do Vereador da Cultura. Quer dizer... E sempre foi uma coisa marcante na sua personalidade. E depois liga com a tal angústia. Quer dizer... É uma face. Vamos lá ver, Cristóvão, repara no seguinte: se tu fizeres uma avaliação, como é que este maluco consegue publicar 2 livros, apresentar um livro, que é o livro do Engenheiro Pereira Afonso, em novembro, e apresentar outro em janeiro, que é o do Abel Santos, o primeiro Presidente da Câmara de Lagoa, a seguir ao 25 de Abril. Como é que é possível alguém, ao mesmo tempo, estar a escrever 2 livros? Com certeza, isso é uma paixão. Mas não é isso que eu estou a falar. Estou a falar em relação a este livro que está a fazer e outras obras que fez, que têm uma identidade cultural muito demarcada. Se essas circunstâncias, que resultam muito dos conhecimentos que foi acumulando, das suas próprias experiências, o trazem para aquele momento. Sim. Se essa é talvez a razão maior por fazer isso. Claro. Eu vou à minha procura. Vai-se encontrar a si próprio. Eu vou à minha procura. Vai estar consigo. E quando escrevi no Jornal do Algarve uma crónica sobre os 50 anos de Abril, em que situava que toda a gente se esqueceu, e há vários livros que foram publicados, dos deputados do Algarve daquele tempo, e na altura até pus uma fotografia do teu saudoso pai com o Filipe Madeira, os 2 abraçados. Quando eu memorizei todas estas personalidades, é que eu vi-me nelas, senti-me nelas. Elas foram faróis. Elas foram faróis da nossa própria identidade. E estamos a falar de um tempo onde era mais difícil ser deputado, onde era mais difícil ser político, porque havia como um colégio de políticos. Não é que os de agora... Claro, isso é. Não é, quer dizer, os valores eram muito maiores e estávamos todos a aprender. Estava-se a fazer uma sociedade nova. Exatamente. E, portanto, isso é muito mais apaixonante e é muito mais... por um lado é mais divisivo, mas por outro lado é mais nobre. E aquelas pessoas, eu até me perguntava como é que hoje, Neto Gomes, consigo falar sobre essas pessoas. Claro, algumas caminhei com elas, lado a lado. Claro. Algumas delas até... Isso é muito marcante na sua vida, por exemplo, o 25 de Abril, essa transição entre uma coisa e outra? Vamos lá ver. O 25 de Abril foi uma coisa que eu só compreendi mais tarde. Não compreendi logo. Comprei um cartaz do Che Guevara, coloquei em casa, mantive a minha crónica, bancadas vazias, que depois nasceu, mas já escrevia para o Jornal do Algarve, já escrevia para o Povo Algarvio, já escrevia para vários jornais do Algarve, e portanto o 25 de Abril eu fui depois me apercebendo do 25 de Abril, de tal forma que, como chefe pessoal de uma empresa em Vila Moura, que era a Aldeia do Mar, que era de um grupo chamado Leon Levy, que exploravam na altura o Hotel Algarve, que embora fosse propriedade do Fezas Vital, da família Fezas Vital, do Banco Nacional Ultramarino. Aliás, um dos irmãos dele foi presidente do Benfica, é verdade. Eram os donos da estalagem Algarve, eram os donos do Hotel Algarve, acho que já referi, eram os donos da Vila Lara, portanto era uma empresa sediada com vários nomes, a Explotel, a Nelson, etc. Teve que lidar com as pessoas nessa circunstância. Com isso e ocupei a empresa. Como chefe pessoal, eu ocupei a empresa. Na altura em que existia uma coisa que era a Caeta. Ocupei a empresa. Era ministro do Turismo, o saudoso Jorge Campinos, e era secretário de Turismo, o Luís Filipe Madeira. E nós fomos... e a certa altura... Mas ocupou porquê? Porque isso era uma coisa exigida por terceiros ou porque já tinha essa consciência? Ocupei que não tínhamos dinheiro para os ordenados. Não havia dinheiro para os ordenados. E juntei-me com um homem amigo meu, que tu conheces de nome, o Zé João Guerreiro, de Quarteira. Não é só de nome. Fui aqui que arranjei emprego na Aldeia do Mar como chefe de recepção. E nós fomos a Lisboa, ficámos instalados no Hotel São Jorge, onde recebemos a notícia do falecimento do pai dele, e o edifício onde habitava a empresa do Grupo Leon Levy, a Fina Algarve, era no edifício da Simiante, que era em frente do Hotel Eduardo VII,
na Avenida Pontes Pereira de Melo. E nós ocupámos a empresa. Mas depois fizemos um contacto com o Ministério do Turismo e havia outra empresa no Algarve, também em situações dramáticas, de dinheiro, e nós fomos buscar dinheiro para os ordenados. E o Dr. Luís Filipe Monteiro, através do governo, deu-nos um cheque de 450 contos. Mas nós depois recebemos o telefonema do Algarve a dizer que o IARN já nos tinha pago, porque o empreendimento tinha alojamento para indivíduos portugueses que tinham vindo da África, os retornados, entre aspas, que ali habitavam, e quem pagava era o IARN, que era uma instituição do Estado, na verdade. E nós entregámos o cheque ao Dr. Luís Filipe Monteiro, ao Governo, e o Governo entregou a outra empresa do Algarve, que estava em crise económica. E como é que nasceu essa sua... Porque acabou depois por ter proximidade com a política e ter... Sim, aí fui para o UDP, passei a votar ao Hotel Sarapa de Carvalho. Toda a gente comete erros na vida. Claro. A brincar consigo. Eu sei, não tenho que isso. Inclusive, em certa altura, durante muitos anos, eu fui speaker oficial da meia maratona de Lisboa. Sim. E há uma altura em que a Maratona de Lisboa, o Clube Maratona convida o Alberto Guantorena, que tinha sido ministro de Cuba, que tinha sido recordista dos 800 metros olímpicos, sei perfeitamente, para ser visita de honra. E tive ali 3 ou 4 dias de contato com o Guantorena, e o Guantorena disse-me: pá, o dia que fores a Cuba avisas. Quer dizer, é como que joga o barra à parede. Passado 2 anos eu vou a Cuba. E mando-lhe um e-mail. E ele tinha um carro à minha espera para me receber, e ainda me deu uma suíte. Fui recebido para o Alberto Guantorena, quer dizer, eu não sei, mais apaixonado. Se isso foi, eu não sei qual é que foi o jogo, terá sido os Jogos Olímpicos do México que ele fez isso? Eu já não sei. Sim, portanto, ele a Portugal foi como homenageado. Claro. Homenageado, aliás, como foi homenageado a Rosa Mota, a Ana Cunha, claro. Tudo atletas com que eu... Grande atleta. Sim. E, portanto, depois, entrei na política e depois fiz uma coisa inédita em Portugal. Fui a ser autárquico ao mesmo tempo de uma Câmara Social-Democrata e 2 câmaras socialistas. Quando eu estive no Portimonense e nós fomos às competições europeias... Isso deve ser 84, 85. O treinador era o Manuel José. Sim. O presidente era o Manuel João. Devia ser o Damas na baliza? Era o Damas? Não. Era antes. Era o Mendes, era o Vital, era o Teixeirinha, era o Teixeirinha, era o Simões, o Balacó, enfim, era o Pedroto, o Skoda, o Carvalho, etc. E, portanto, na altura, o tesoureiro era o Jacinto Correia. O saudoso Jacinto. Não sabia. O saudoso Jacinto Correia era o tesoureiro do Portimonense. E eu era assessor do Murta, em Vila Santo Antônio. E era assessor do Vairinho. E disse ao Jacinto: nem interessa, vês para aqui. Se fosse agora, ia preso. Tive 3 anos a trabalhar com o Jacinto, ainda estive a trabalhar com o Pescarreta e ainda estive a trabalhar com o Dr. José Inácio. Sim. Na Câmara de Lagoa. Sem crise. Sem crise. Cheguei a fechar um comício do PSD em Lagoa às 10 da noite, de eleições, e peguei no meu carro, fui a Vila Santo encerrar o comício do Murta, do PS. Estava lá o Jorge Carvinho e dei-lhe belé para lolé. O João. O velho João Carvinho, que o outro senhor eu não sei quem é, não conheço. O outro senhor não conheço. Sei que foi ministro, mas pronto, não, nunca conheço, não falei. E vivia isso com... Intensamente. Isso nessa época, quer dizer, isso aí já é um bocadinho mais tardio, mas se calhar no princípio dessa época, logo ali nos finais dos anos 70, anos 80, etc., ainda havia muito... As coisas eram mais ferozes. A relação das pessoas era mais difícil porque eram questões de natureza filosófica. Como é que era essa gestão para manter intactas as relações pessoais? A gestão era a cabeça e a família. Eu vivia de recibos verdes. Eu vivi a vida inteira de recibos verdes. Mas não sou do Sporting, antes pelo contrário. E conto 2 episódios. Vou ao segundo. Em certa altura eu fui assessor, e de quem eu sou muito amigo, por razões familiares, do Dr. Vítor Aleixo. Fui assessor dele. Quando ele perde as eleições, entra o Dr. Sorquimido, de quem sou amicíssimo também.
Isso em 2001, só para situar. E quando o doutor Sorquimido ganha as eleições, eu escrevo-lhe uma carta a dizer: doutor, espero que cumpra em relação aos jovens, às crianças, aos idosos. Ponto final. Passados uns 4 meses, recebi um telefonema do doutor Sorquimido. Fui lá, convidou-me para publicar um livro sobre o Joaquim Apolo, um grande ciclista de Olé. Para perceberes, ok? Para perceberes quem é este indivíduo. Em certa altura da volta a Portugal, final da etapa Mondino Basto, o Dr. Jorge Coelho vem falar comigo. E diz-me: sou fulano, preciso do seu contacto. Passado aí 2 meses, recebi um telefonema. Eu até fico às vezes esquisito quando digo isso. Recebi um telefonema da secretária do engenheiro António Guterres, que era o secretário-geral do Partido Socialista, a convidar-me, se eu dia tal às tantas horas, estaria no Lar do Rato, que o seu secretário-geral queria falar comigo. Digo-te honestamente, ia-me borrando pelo caminho. Cheguei 3 horas antes. Às 9 da manhã já estava à porta do Lar do Rato. Às 10 horas subi e a senhora disse: o seu secretário-geral está à sua espera, ele só tem 1/4 de hora para falar com o senhor. E eu subi, comecei a falar, só disse que era António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, não interessa, falou, e acabou assim: posso contar consigo? Pode. Bom dia. Era uma pessoa, fui speaker oficial da campanha dele, de Lisboa para baixo, não é verdade? De 95. Era uma pessoa que, onde passava no Algarve, que me via, atravessava a rua para me vir cumprimentar. Ele e o Jorge Coelho. Não tem nada a ver com... A Dr. Neto Gomes esteve aqui naquela célebre coisa do Pontal e da Pontinha. Não. Isso... Então isso foi antes? Sim. Os comícios que eu fiz... Sim. Foram todos ao nível de grandes ruas, grandes largos. Agora, e quando aquilo acabou, ao fim de pouco tempo, possivelmente através do Zé Polinário, não sei, recebi o convite do nosso querido amigo Viana Anastácio para ir para a prevenção rodoviária. Sim. E fui. Acabou o mandato do Viana Anastácio. Entrou... Para perceberes, a sociedade não percebe isso. Entrou o Zé Valentim. Sim, isso é 2002. E recebi um telefonema passado uns 15 dias, combinei com a minha mulher, eu vou chegar lá e vou demitir-me, porque aquilo... E então recebi um telefonema que o Sr. Guardou Civil queria falar comigo. O que eu estou-te a dizer é tão sincero como estarmos aqui os dois e aquela rapaziada ali ao lado. Chego lá acima, mandaram-me entrar, digo assim: posso entrar, Sr. Governador? E ele está aí vivo. Diz-me o Zé Valentim: então tu deste-me instrução na tropa, tiveste comigo em Tavira e estás-me a chamar por Sr. Governador. Olha, vou dizer uma coisa. Tive a olhar aos teus papéis. Há muita malta do PSD que não gosta de ti. Nem interessa, mas eu gosto. Queres continuar aqui na prevenção rodoviária? Quero. E fiquei. Fiquei durante o mandato. Para perceberes com o que é que estás a falar. Continuei no mandato portanto, do Zé Valentim. Quando entrou o Dr. António Pina, falei comigo e com a minha mulher e vim-me embora. E, portanto, hoje ninguém fez nada no Algarve nem no país sobre segurança rodoviária. A situação está abandonada. Limitam-se a colocar vigilância, quando não há humanização, não há educação, não há... Sim, temos os telemóveis dentro dos carros. Não há nada. Isso nós não reeducarmos nas escolas, estamos perdidos. Neto Gomes, o que é que ainda quer fazer? Tem tanta vida neste momento, a par desse livro, estou a dar uma ajuda num livro do piquenique que a minha família não sabe. Sim. Mas eu não quero dizer isso aqui, só preciso de cortar este bocado. Estou a preparar um livro para sair em setembro. Este de Vilar Cetónio é agora em junho. Para sair em setembro, convidaram-me há dias sobre os 50 anos do Clube Naval de Tavira. E quero fazer a minha história de vida, que é só carregar no Enter. Peço desculpa estar a utilizar um termo da nova tecnologia. Se disser que estou a carregar o teclado, a malta não percebe. É um bom título, é só carregar no Enter. É só carregar no Enter. Não é um mau título. E estou sempre aberto
a ser útil a qualquer membro da sociedade. Neste momento estou afastado dos grandes convívios políticos ou partidários, porque já não consigo ir lá fazer nada. Porque há uma nova geração, e se eu ando na rua e digo, olha, que eu tenho 80 anos, acredito que vocês nos ajudem. Temos que dar voz à nova geração. E por vós, V ou Z, é preciso que ninguém mate a voz do Jornal do Algarve, que hoje faz 68 anos. É uma boa forma de terminarmos, Neto Gomes. Eu gostava de estar mais tempo, mas temos que mudar o programa para passar a ser 1 hora. Muito obrigado, assim, uma honra, e que esta televisão tenha muito sucesso. É muito importante a gente ter uma televisão no Algarve que chegue a muita gente, porque uma das coisas, agora numa nota mais, não é partidária, mas é política, nós precisamos de uma comunicação social mais forte se queremos ter influência no país. Exatamente. Ninguém tenha dúvidas. E a Lídia Jorge, a nossa maior, tem vindo a fazer uma série de artigos. Está aí alguém onde se debate sobre tudo isso. Ela é, neste momento, a grande voz de que o Algarve precisa para nos abraçarmos uns aos outros e entendermos que quando saiu o primeiro número do Jornal do Algarve, em 1957, havia um artigo que dizia: como é que se pode dizer tão mal da província quando são os provincianos que comandam em Lisboa? Provinciano é o primeiro-ministro, provinciano são os diretores dos bancos, e quando nós chegamos à província esquecemos a nossa própria terra. É preciso debatermos isso, e estas televisões são muito importantes. Muito obrigado, Neto Gomes, um grande abraço. Obrigado. Obrigado, eu. Bom, muito obrigado. Até à próxima. Um abraço.